Alô, você, gente boa, aqui Leon Costa, mais uma vez, para uma coisa que eu gosto muito, que é o quadro Crônica em Pauta. Olha só, antes de fazer o quadro para você, eu queria te pedir um favor. Se inscreve no nosso canal no YouTube, acompanha a gente nas redes sociais, nós temos o Você em Pauta 3 no Instagram, nós temos o LC_Fera no Twitter e nós temos o Facebook, que é a nossa fanpage Você em Pauta, onde eu faço todos os dias, de segunda a sexta, das 10h30 às 12h30, uma live diretamente do estúdio da Rádio Jornal, onde o programa Você em Pauta com Leon Costa acontece todos os dias, certo? Participe, tem muita coisa sobre Itabuna, os problemas da nossa cidade, as possíveis soluções para ela, a importância da política no contexto, a importância da Câmara de Vereadores, do Executivo, do Judiciário, tudo junto dentro de um programa bem condensado que a gente chama de Você em Pauta Infotenimento. Ou seja, é um programa, é uma revista eletrônica muito bacana, diária, de segunda a sexta, lá na Rádio Jornal. Então, não se esquece, se inscreve no nosso canal no YouTube, aciona o sininho e vamos fazer crescer esse canal, certo? Vamos então ao Crônica em Pauta de hoje. 7 de abril de 2020, quem é Luiz Henrique Mandetta? Luiz Henrique Mandetta nasceu em 30 de novembro de 1964 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É médico ortopedista e é de um clã político muito famoso no estado. É deputado federal desde 2011 e atualmente ministro da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro. Democrata, um dos representantes do grupo mais organizado do Congresso, com 210 deputados, a poderosa bancada do agronegócio. Foi executivo de plano de saúde, morou em Atlanta, nos Estados Unidos, para fazer uma subespecialização em ortopedia infantil. Ainda nos anos 90, voltou a seu estado, servindo como médico militar no posto de primeiro-tenente do Hospital Central do Exército. De 1993 a 1995, foi médico na Santa Casa de Campo Grande e conselheiro fiscal para a Unimed e também da Santa Casa. Em 2001, aos 37 anos, foi eleito presidente da Unimed de Campo Grande, o mais jovem a ocupar o posto na cooperativa. O cargo foi até 2004. Por conta de um envolvimento familiar muito forte na política, Mandetta foi nomeado em 2004 por seu primo, Nelsinho Trade, então prefeito de Campo Grande, para ser o secretário de saúde do município. Primeiro cargo público na carreira do médico militar. Na época, Campo Grande passava por um surto de dengue no município, focando seu trabalho em campanhas contra os vetores da doença, fez relativo sucesso e passou a dar palestras sobre seus métodos para combater a doença em todo o Brasil. Durante seu mandato como secretário, ele, junto com o prefeito, o primo e outros membros do governo municipal, sofreram acusações de fraude, licitação, tráfico de influência e Caixa 2. Vejam só, Caixa 2. Na implementação de um sistema de prontuário eletrônico. Mandetta nega irregularidades. Afirma que o Ministério Público nunca denunciou formalmente pelo seu trabalho. Construiu seu status como deputado federal conservador, com forte oposição ao governo da Dilma Rousseff, especialmente ao programa Mais Médicos, e se mostrou contrário à legalização do aborto, mas defendeu o uso da maconha medicinal. Votou a favor do processo de impeachment de Dilma. Posteriormente foi favorável à PEC do teto dos gastos públicos, o que na verdade tirou Dilma pela pedalada. Em abril de 2017, votou a favor da reforma trabalhista. Em agosto de 2017, votou a favor do processo em que se pedia a abertura de investigação do então presidente Michel Temer. Foi ele que recebeu a deputada Tereza Cristina no Democratas. Na época, recém-expulsa do PSB, ela votou a favor da reforma trabalhista e por isso foi expulsa do partido. Hoje, ela é ministra da Agricultura. Acredita-se que ele ajudou muito nesse processo.
Em 20 de novembro de 2018, Mandetta foi confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde, tornando-se o terceiro ministro do Democratas, junto com a sua conterrânea Tereza Cristina e o gaúcho Onyx Lorenzoni, que hoje está no Cidadania. Pesou na sua indicação o apoio de associações médicas, santas casas e da Frente Parlamentar de Medicina. No entanto, a nomeação foi criticada devido às acusações de corrupção na sua gestão como secretário lá em Campo Grande. Bolsonaro afirmou que a denúncia não seria motivo nenhum de impedimento da nomeação e disse que Mandetta não seria réu e que só uma acusação, entre aspas, robusta, o tiraria do ministério. Como ministro da Saúde, Mandetta evitou se meter nas polêmicas do presidente, como a saída unilateral de Cuba no programa Mais Médicos, anunciada na transição de governo e não realizada a chamada despetização. Tido por alguns jornalistas como uma flor no pântano do governo Bolsonaro, Mandetta ganhou expressiva notoriedade à frente do Ministério da Saúde, no combate à pandemia da Covid-19. O choque com o chefe foi inevitável. O que todos nós já sabemos, o presidente Jair Bolsonaro não vê a hora de demiti-lo. Só que, como no caso de Paulo Guedes e Sérgio Moro, o presidente ficou refém de sua equipe técnica. Paulo Guedes pelo grande apelo econômico, Sérgio Moro por ser o grande super-herói da justiça, entre aspas, e agora por conta da pandemia, Luiz Henrique Mandetta. O presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores têm que, a partir de agora, entender que enaltecer sua equipe técnica pode gerar mais alguns Mandettas até o final do mandato. Por uma questão simples. Pessoas com fino trato no diálogo, em situações de crise, têm a grande chance de se tornar publicamente um líder nato. Quem fica brigando e destilando ódio a todo momento mostra desequilíbrio e desarmonia. Em tempos de pandemia é uma coisa que ninguém quer. Mandetta não fez nada de tão extraordinário assim. Sempre que apareceu, falou em poupar vidas, falou em ciência e seguiu as orientações da OMS. No mais, foram entrevistas sensatas, falando o que as pessoas queriam ouvir. Esse é um grande papel de um líder. Na contramão vem o presidente Jair Bolsonaro tratorando tudo à sua frente. Expôs sua insatisfação com o crescimento popular do seu ministro, que foi escolhido por visão técnica, que segundo ele não tinha problema nenhum com algumas acusações de corrupção, pois o mesmo até hoje não virou réu. E, ao que parece, pouco importa se é a discussão por isolamento social vertical ou horizontal. Bolsonaro, que entrega tudo nas mãos de Paulo Guedes, por não entender nada de economia, resiste ao fato de fazer o mesmo com Mandetta, por entender tudo de medicina, acredito eu. Esse foi o Crônica em Pauta de hoje. Você em Pauta. Você em Pauta. Com Linho Costa.